Você já parou para pensar que o ego pode, na verdade, estar sendo muito mal interpretado ou muito mal utilizado por nós todos? E que às vezes o ego ele pode estar a nosso serviço ou a gente estar a serviço do ego. Hoje o bate-papo interessantíssimo com Sérgio Kiyoshi, terapeuta há mais de 10 anos aqui de São José. E ele, de uma forma muito prática, muito direta, muito informal, vem desconstruir essa imagem que a gente tem do ego e dizer como que ele pode nos auxiliar e como que a gente pode extrair esse benefício do ego. Olha, é bem interessante, você vai gostar. Vem assistir. Que delícia ter você novamente aqui no programa. Seja bem-vindo. Muita gratidão pelo convite. Falar de um tema bacana, mas difícil também, né? O que você me convidou para falar. Vamos ver o que é que sai aqui, né? É isso que é legal. E sabe o que é engraçado assim? Eu fiquei pensando o que eu vou falar, né? Eu falei, puta, até sei qual vai ser a primeira pergunta, não sei nem como é que vai ser a resposta. Aí eu tentei achar uma estrutura e falei, esquece, vai. Deixa vir, na hora que venha do seu coração e vamos ver o que é que sai, né? É isso que é legal, é isso que eu imaginei mesmo. Eu montei só uma pauta para eu não me perder, mas você, se eu deixar que você falar, nós vamos ficar aqui assistindo e vai ficar babando, porque é maravilhoso quando você discorre. Gente, eu falei de novo, porque o Sérgio veio no comecinho da temporada, né, Oráculos e Terapias do ano passado, e você veio falar do Namastê, né, que é um workshop que você tem de autoconhecimento e tal, e discorremos aí por muitas coisas. E quando você fez uma live sobre o ego, eu não assisti tudo, Sérgio, mas o pouquinho que eu assisti, eu babei. Então por isso que eu trouxe você aqui. Esse jeitão seu mesmo, sem roteiro, é muito mais legal, né? O improviso, né? Vamos ver onde vai dar. E aí que a gente testa o conhecimento do convidado. Ah, é pra isso? Vixe. Nesse momento meu ego já ficou assim, ferrou, né? Puto, você medido, você aprovado, aprovação. Não, capaz. Vamos lá. Não vou nem discorrer sobre o que você fez, o que você é, porque quem quiser saber um pouco da vida dele, assiste aqui em cima, no outro programa, você vai saber quem é ele. Vamos direto ao assunto, porque você tem muito para falar, que é sobre o ego, né? Sérgio, o que é esse ego? Essa é a pergunta mais temida, né? O que é o ego? Na verdade, eu fui tentar buscar assim, como explicar isso. E eu não sei muito bem como definir o que é ego. A gente fala ego, mas talvez a gente não saiba exatamente quem é esse ego. E eu tentei buscar uma forma, mas eu também acho que não vai ser legal falar o que eu li hoje a respeito disso. Acho que ele é bastante técnico. Acho que faz sentido eu tentar mostrar o que da maneira que eu falo no meu curso, né, que eu tenho o Namastê 2, né, na sequência do Namastê 2, eu vou falar só de ego, né, e sincronicamente eu acabei de vir do 2, na semana retrasada. Nossa. A gente estava no Namastê 2, e então está muito à flor da pele aqui falar de ego. O universo conspirando as coisas. O ego, na realidade, é uma parte nossa que está a serviço da gente. Então o ego é uma estrutura que ele está a serviço, ele não é contra, né? A gente fala assim, eu tenho que me livrar do ego. Primeiro que é algo que você não vai conseguir fazer, que é se livrar do seu ego. A ideia não é me livrar dele, apesar que algumas estruturas, religião ou algumas filosofias falam disso, de abrir mão do seu ego. O que eu falo, no dia que você conseguir fazer, se você conseguir fazer isso, né, no dia seguinte você não acorda, porque quem te põe em pé, quem te faz movimentar, é seu ego. Então, o ego, ele está a seu serviço, né? Mas a serviço do que, na realidade, né? Então, quem alimenta o ego é medo. O ego está a serviço do meu medo, ou seja, se eu tenho medo de não ser aprovado, que é a ideia que nós falamos lá no primeiro, quem não assistiu, assista lá o primeiro, fazendo propaganda, assista lá o primeiro, assista a temporada toda, mas quando eu falei sobre o Namastê, o que a gente vai fazer é essa consciência de que existe uma dor, existe uma sombra dentro, né? Então, e acho que se você, naquele período que você fez
de oráculos e terapias, muitos deles falaram de sombra. No fundo eu tenho uma ideia de sombra, eu tenho uma ideia aqui dentro de mim, a ideia de inadequação, a ideia de que eu sou impostor, a ideia de que eu não sou amado, a ideia de que eu sou rejeitado. E o que todo mundo está fazendo o tempo inteiro? A bendita busca da aprovação. Acabamos de falar aqui, né? Puta, eu quero ser aprovado, então eu preciso ser alguém para me sentir aprovado. Quem é que está me fazendo sentir aprovado? Quem é que está buscando isso? Meu ego. Baseado no quê? No meu medo. Né? No meu medo. Na minha sombra, que foi construída em algum momento. Então, esse é o ego que vai construindo as multimáscaras que a gente usa, né? O que é uma máscara? A máscara é uma necessidade que eu tenho para eu sobreviver. Então, eu visto uma máscara de bom pai, uma máscara de bom marido, uma máscara de bom homem, não importa que seja bom no sentido de ser educado, ou bom homem que é o pegador. A boa mulher, no sentido de a mulher gostosa, ou a mulher servil, aquela que serve, aquela que ajuda, ou a mulher hoje, né, nesse novo modelo, né, nesse novo lugar da mulher, e ok, né, a mulher pode estar em qualquer lugar, mas agora de me empoderar, também é meu ego que está buscando isso, baseado numa dor, numa opressão, numa ideia que eu fui oprimida. Não estou dizendo que não foi, tá bom? Então agora eu preciso provar que eu tenho meu lugar no mundo. Então o ego agora está favorecendo isso aí. Então esse é o ego está criando essas multifacetas, essas multimáscaras que a gente vai vivendo. O problema é quando eu acho que eu sou o ego, que essa é a dinâmica. No fundo eu me confundo. Ai, quem sou eu de verdade? Essa aqui que está aqui se colocando, todo empoderado ou toda empoderada, o cara inteligente. Isso não sou eu de verdade. Isso é uma máscara que meu ego construiu para que todo mundo fosse o quê para mim? Aplaudir. Que é a busca de todo mundo. A busca da aprovação, da aceitação, a aprovação do outro, né? Então o ego está muito mais preocupado com a aprovação do outro do que com a nossa própria aprovação. Não é o ego que está preocupado, o ego está servindo para que eu me sinta aprovado o tempo inteiro. O que é o que está por trás dele? Medo. Então, por que eu estou buscando algo? Porque no fundo é algo que eu não tenho. Ninguém busca o que já tem. Sim. Eu me sinto ótimo comigo mesmo. O que eu preciso buscar? Nada. Exato. Ninguém busca, só busca ter um carro melhor, né? Quem está insatisfeito, aparência melhor, um carro melhor, uma vida melhor, aquele cara que não tem. Claro. Aquele cara que não tem. Ou seja, eu só busco, eu só desejo. Ele acha que não tem. E essa é a grande questão. Porque aquilo que eu tenho não é suficiente. Porque a sociedade diz para mim que eu preciso ter mais. Eu acho que se eu tiver mais, eu sempre vou ter um modelo de alguém que é melhor ou que está, aspas, melhor posicionado. E o ego se baseia nisso. De repente você vai morar numa cidade, ou faz parte, você é inserida num grupo onde todo mundo, né, tem um carro do ano, onde todo mundo naquele grupo que você está inserida, e você caiu de paraquedas naquele grupo, tá bom? Mora numa casa incrível. Se você não tem um carro do ano e não tem uma casa incrível, como é que você se sente? Um lixo. Um lixo, né? Você é um lixo? Não, mas você se sente, porque eu não pertenço a isso aqui. Pronto, medo de não ter aprovação naquilo. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso me matar para ter o carro do ano, me matar para construir a casa perfeita, para me sentir pertencendo. A função do ego é me proteger de algo, de uma dor que eu carrego aqui internamente. O problema é que eu não sei nem essa dor e nem sei que é um ego que está agindo. Eu acho que sou eu, é você, né? Mas o ego se disfarça de você, né, para tentar conquistar as coisas. E aí, de novo, o ego só está a seu serviço. Então o ego ele não é contra você. O problema é que o ego, muitas vezes, ele fica em desequilíbrio, ele se desequilibra. Então tem uma necessidade, né, eu estou tentando achar a palavra aqui, que é uma busca incessante por algo. Isso é só seu ego, da aprovação, né, da comparação, do julgamento, é só ego aqui. Quando eu começo a entender os meus medos, né, para equilibrar o meu ego, eu preciso começar a entender quais são os meus medos. Por isso a importância do eu me conhecer. Sim. Porque enquanto eu não me conheço... Que era essa nossa próxima pergunta. Bom, já então a gente... Não, você é ótimo, você vai que vai. Então, meu ego ficou satisfeito agora. Tá vendo? Viu? Por isso que é bom não dominá-lo, né? E sim, nem controlar, e sim otimizá-lo, fazer ele trabalhar genuinamente a nosso favor. Ele já está a favor. O problema é que eu só preciso... Qual é o caminho, então?
É eu começar a me olhar, a me perceber de que forma que meu ego está gritando aqui dentro, né? Então, como que eu percebo? Quando eu estou julgando, quando eu me sinto inadequado em determinadas situações, né? Quando a vergonha vem à tona. A vergonha é uma dinâmica do ego. A vergonha é uma dinâmica do ego. Eu nunca tinha feito, aí um dos primeiros reels que eu fiz, né? E eu falei, puta, vou fazer. Aí algumas pessoas falaram, meu, vivi para ver você fazer isso. Uma coisa que eu não sei fazer, eu não gosto de fazer, não é que eu não gosto, eu não fazia, era dançar. Né? Então, na época quando eu era moleque, e você é daqui da região, lembra da New Wave? Lembro. Entrega a idade isso, hein? Entrega? Não, se falar number 2 é pior, né? Se falar number 2 é pior. Number 2 é um lugar que eu não fui, mas o Wave é um lugar que eu frequentava e ia com meus amigos. Então, no Wave era uma balada, né? Uma danceteria, muito famosa aqui em Jacareí, cidade aqui próxima a nós aqui. E eu ia. Eu não bebia, nunca gostei de beber e não dançava. E eu ficava onde? Colado aonde? Na caixa de som, né? Por quê? Por que eu não dançava? Porque eu tinha vergonha. O que as pessoas vão pensar? Como se alguém tivesse preocupado comigo dançando. Então, pô, mas é seu ego? É meu ego. Do que meu ego está me protegendo? Da vergonha. Então, na minha mente, fica quietinho aqui, vai. Eu tinha uma vontade de ficar lá, né, dançando com o corpinho, com a mente, com o dedinho, mas eu não ia para a pista de dança, de novo, como se alguém fosse me ver com aquele estrobo piscando, aquele monte de luz, aquele monte de som, todo mundo louco na pista, como se alguém fosse reparar que eu era... também é ego se você é muito foda na dança e vai ralar na pista pelo ego, para provar que eu sou bom, foda. que eu sou bom. Também é ego. Também é ego. Ou seja, o ego está presente o tempo inteiro. Então, e ali um dos primeiros reels que eu fiz foi, né, eu dançando, e aí tem uma estruturação de ego, né? Para a gente entender mais sobre ego, mas existe uma estruturação. O ego, ele é o agente, ele é o meio termo, ele é o que dá vazão. Então, espera, segura aí, constrói, eu vou pro próximo bloco e a gente já volta. Ba-ba-da-ba-ba-ba.
vamos lá. Essa estruturação do ego, como acontece então? Então, só para entender a estruturação do ego. O ego, ele está a serviço, ele está tentando estruturar, né, fazer o meio termo entre id, talvez você nunca tenha ouvido falar, eu vou falar um pouquinho dele, e superego. Então, já ouviu falar, mas o que é o id? O id, na verdade, dentro da psicologia, né, o nosso lado id, é o nosso lado mais primitivo. Id, a estrutura de id é busca de prazer. A estrutura de id é amoral, aético. A moral e a ético não é imoral nem antiético. A moral não tem moral. Não é antiético. Ele não tem, ética é uma coisa que para id não tem importância. Então, id faz tudo. Id é busca de prazer, esse uau. Id é o nosso lado mais primitivo, o nosso lado mais animal. Se você pegar um cachorro, um animal, um pet, ele é id. Ontem eu fiz um reels do meu cachorro, aquele lá, qual a reação do seu cachorro nisso aqui? E meu cachorro, quando eu comecei a soltar, né, qual a reação dele, ele pegou a almofada e começou a fazer o quê? Né, a fornicar com a almofada. Isso é id. O cachorro pega e transa lá, ele monta em cima da cadela em qualquer lugar. Então, id é busca de prazer, id é preservação de espécie. Sobrevivência tem a ver com id. Por sobrevivência se faz qualquer coisa. Então, id é isso. Instinto primitivo. Isso é id. Tá? Todo mundo tem. Todo mundo, aí vem o ser humano, né, a raça humana, nós carregamos um superego. O que é o superego? Limitação. O que eu posso fazer, o que é certo, o que é errado, o que é possível, o que não é possível, né? Então, tem id e superego. Superego é moral, ética, está dentro de superego. Então, o superego é toda a censura que você carregou. Sabe aquele que sua mãe ensinou para você que não pode fazer assim, né? Menina não senta de perna aberta, menina senta de perna, né, cruzadinha, né? Menina senta assim, menina faz assim, faz assado. Menino tem que fazer tal coisa, menino assim. Superego, tá toda essa estrutura de certo, errado, verdade, mentira, tudo tá dentro do superego. Quem é o id? Quem é o ego? O ego é aquele que vai tentar dar vazão às minhas necessidades mais primitivas, obedecendo a toda a censura que o superego está colocando. Então ele vai montar essa estratégia para acomodar. Opa, eu tenho que dar vazão a isso, mas essa limitação me impede. Onde eu vou? Tá bom, eu vou para a danceteria, fico aonde? Eu fico na caixa de som, né? Dançando com as perninhas, dançando assim só com o dedinho, ou dançando mentalmente. Porque o meu superego não permite que eu faça isso. Apesar do id querer. O id quer e o ego não. O id quer, o superego censura, o ego fica aqui estruturando. Então tá, vou beber então, vai. Aí eu vou beber, eu vou fazer qualquer outra coisa. Então, esse é o ego. O ego está sempre a serviço dessas duas partes, todas as três partes que eu estou falando, id, ego e superego, fazem parte de você. E o ego é esse do meio. Esse é o ego que está tentando, dar vazão ao id, essa necessidade de prazer, obedecendo a todas as limitações do superego. Tô de regime, quero comer. Aí você tem, uma necessidade, quero comer tal coisa, né? O id é essa busca, comida gostosa, vou comer. O superego não, você está de regime, não, você está gordo, você precisa emagrecer, e o ego faz assim, então pega um pedacinho só. Na sua frente eu pego um pedacinho. Você vira as costas, o que eu faço? Ataca e come tudo. Porque ninguém mais está vendo. Aí quando alguém vira, eu falo assim, mas você comeu tudo? Eu falo, não, o gato comeu. Eu minto. Para sobrevivência do meu ego, né, da minha estrutura, eu minto. Claro. Não, fulano veio aqui e pegou tudo. Eu não comi. Nossa. Eu não comi. Eu engano. E quando que você sai desse círculo vicioso, quando que a gente entende que a gente está na nossa essência? A essência não é o id, é? Não. Não, o id é o instinto e ego Nossa. é... Acho que isso aí valeria... A pergunta é quando a gente entende a nossa essência, acho que isso valeria uma outra entrevista, uma outra conversa para ficar mais 2 horas falando disso, né? Porque assim, a gente não vai viver essa essência. Não? Não. Esqueça a ideia que você vai viver a essência. Porque a essência, quando eu falo viver a essência, para mim, tá bom? Isso é uma percepção muito minha, assim. Sim. É simplesmente eu abdicar de todos os meus medos. E a gente não vai fazer isso. Acho meio difícil. A gente não vai fazer isso. A gente não vai conseguir abdicar de todos os medos, né? Porque são medos muito quando eu digo que eles são profundos, eles estão muito dentro da gente, assim, né? Então, e a gente foi criando e aí o meu ego foi criando toda uma estrutura, né, para eu não sofrer com isso.
para eu não sofrer com isso. O caminho para mim sempre é o caminho de eu me observar, eu me dando conta do que está acontecendo. Vou dar um exemplo assim, eu gosto dos exemplos, eu gosto da analogia, porque acho que o exemplo, a metáfora, o exemplo, ele sempre traz uma compreensão. Observações minhas, por exemplo, eu quando a Bel, né, minha esposa, a gente montou uma casa de longa permanência, uma casa de repouso, uma casa de idoso, né, uma casa de longa permanência. E a Bel tornou-se sócia dessa casa, e o que ela faz? Todo dia ela sai e vai trabalhar. Isso desde 2019, né? Maio, mais ou menos 2019, foi quando ela começou a sair de casa. E eu comecei a ficar sozinho na minha casa. E começou a me trazer um puta incômodo. Incômodo. E eu comecei a olhar para aquilo e falei, peraí, por que eu estou incomodado? Porque aí começou a bater um lado de uma insegurança. Eu comecei a olhar assim, comportamentos da minha vida assim. Eu nunca fiquei sozinho na minha vida, Tatiana. Eu nunca saí da minha casa para estudar fora. Né? Eu sempre estudei aqui em São José, fiz escola técnica, fui fazer escola de engenharia, eu casei, eu me separei, voltei para casa da minha mãe, eu casei de novo com a Bel, aí eu fui me dar conta que aí eu fui me dar conta do tamanho do inseguro que eu sou, baseado, aí veio à tona assim, cara, você é muito inseguro, e quem olha para mim jamais ia olhar que eu era um cara inseguro. A insegurança é do ego e não da essência. Não é nem essência. Né? Isso não é essência. A essência não é insegura, a essência é perfeita. Mas eu criei uma ideia de dor lá atrás e ela está aqui dentro. Então, essa já resolvi boa parte das minhas coisas. Aí, de repente, um ato, ela sai, me vem uma dor aqui. Porque isso é tão profundo aqui dentro que eu nunca olhei para isso. E precisou ela sair da minha casa para vir essa dor aqui. Aí eu vou olhar para essa dor. Então, isso é essência? Não. Então, eu olho, ainda tem medo. Quando que vai ser essência? Né? Quando abdicar dos medos, quando não importa o que ela faz, não importa, eu sei que ela está bem, eu sei que ela está fazendo melhor, eu fico em paz em qualquer lugar. Então, essa essência que a gente fala, esse lado, aspas, iluminado, a gente não vai viver. Mas ele serve para mim sempre como parâmetro. Uma referência para só chegar lá. A utopia. Mas é possível a gente ir diminuindo o nosso ego e acessando a nossa natureza, a nossa essência, não é? É possível. Qual é o problema disso? Né? O problema disso é que o ego, ele é extremamente sagaz, o ego. Porque ele é você, né? Então, ele está sempre tentando te proteger. Então, o que você está falando, olha, então é possível, então, eu ir equilibrando isso aqui para tentar ficar mais em paz. É possível, o ego aprendeu um caminho. Aí o que o ego faz? Ele faz você tentar encontrar esse caminho para falar que você está em paz. Mas ainda é o ego. Quando você achar que não é o ego, não tenha dúvida, é o seu ego agindo por trás, fazendo você acreditar que não é ele. Essa é a sagacidade, essa é a habilidade do ego. Então eu vou compartilhar um exemplo que também eu concordo com você, que ajuda a gente a compreender. Uma das minhas primeiros contatos que eu aceitei o ego foi fazer um curso de autoconhecimento, com Devani Choque, no empoderamento feminino, com a Aisha, na verdade. Foi lá na comuna, mas foi empoderamento feminino lá. E aí eu percebi que eu fazia uma coisa que hoje eu acho ridícula. Eu acho, se alguém faz, é cada um. Eu ia de maquiagem para a academia. Uma maquiagem mais ou menos como essa, para a academia. E aí eu comecei a perceber, porque eu não queria admitir que eu estava com olheira, que eu estava cansada, que eu tinha espinha, nananã. E aí depois eu comecei a ver o quanto, depois fazendo empoderamento, eu comecei a conseguir acessar mais a mim, comecei a ver que eu não precisava de me maquiar, porque eu não, dane-se se eu tô com olheira, dane-se se eu tô... Então esse tipo de transformação e aceitar que eu sou dor de olheira, eu tenho celulite, blá blá blá, isso não é um pouquinho deixar o ego de lado e trazer um pouquinho a minha essência? A gente pode desconstruir aqui a apresentadora no meio do programa? Pode, por que não? Quando você vê alguém lá maquiado, tá bom, você entendeu isso, entendeu sobre você. Quando você vê uma pessoa toda maquiada, todo produzido, o que é que você pensa? O que é que vem na sua mente? Eu vou julgar ela. Então, é só seu ego falando assim, não precisa ir, porque isso é do ego. Então seu ego aprendeu um jeito para dizer que não é ego. E no fundo é ego, porque você está julgando o outro. Então eu só perderia esse ego se a outra pessoa chegasse maquiada? Não importa, se você vai pelado, se você vai com roupa, se você faz certo o exercício ou não faz certo. Então tem uma coisa que eu acho que é bem legal, que diz assim, uma frase sobre ego, que fala assim, ok você ser vegano,
Vegano, você não come, é porque eu quero proteger os animais, que eu sou contra, né, a matança dos animais. Ok você ser vegano, isso é espiritual, isso é de uma espiritualidade, isso é de um bom autoconhecimento. É seu ego quando você julga aquele que come carne. É só seu ego. Então, e é isso que eu quero trazer sobre o ego, assim, quando você achar que não é seu ego, nossa, eu já entendi, então eu vou sem maquiagem. Que legal, lindo, beleza. Entendi que eu não preciso provar nada pra ninguém. Aí você vê uma pessoa lá, uma menina, um cara, ou um cara hiper musculoso, hiper trincado, ou uma menina toda maquiada, o que você faz? Nossa, tá vendo? Tá tendo que provar pros outros ainda que ela ela é bonita, ela não sei o quê. É só seu ego nessa hora. Que interessante. Ou seja, o ego tá sempre ali. Tá bom, agora seu ego tem mais de uma informação, então eu não posso julgar. Aí você olha para a pessoa assim, aí você fala, não é, é só seu ego de novo criando uma nova estrutura. Ou seja, o ego está sempre por trás, porque agora eu tenho que, e está na moda agora olhar para ego, tanto é que está na moda que você me chamou, senão não estaria falando disso, né? Então, todo mundo está falando de ego, todo mundo está falando de autoconhecimento e tal, e esse é o problema do que nós estamos fazendo. Eu te chamei porque eu estou nesse processo de terapia e tal, você sabe, eu sou a favor da terapia e tal, e eu venho me melhorando tanto, e eu venho percebendo que eu estou entrando muito mais em contato com o que eu, Tatiana, gosto de verdade. O programa, você falou uma vez no programa passado que você faz o Namastê egoisticamente para você, e eu plagiei essa frase sua, né? Vocês sabem, vocês ouvem aqui, que eu faço o programa egoisticamente para mim. Então, quem eu trago aqui, se gosta, se não gosta, eu estou feliz aqui. Então eu faço porque eu gosto, sem querer saber se o outro vai gostar ou não. Então por isso que eu te chamei, eu estou aqui iludida, será eu? Achando que eu tô mais essência. Mas essa é uma ilusão que e ainda é uma necessidade, é um círculo sem fim, é um círculo vicioso, um círculo vicioso, né? Porque é uma busca incessante, né, desse prazer, id. Nossa, eu tenho que fazer coisas para mim, então id é isso aí, né? Então, quando você fala egoisticamente, alguma coisa assim, isso aqui me dá prazer. E sempre a pergunta é, para você entender se é ego ou não é ego, e de novo, cada vez que o seu ego tem uma nova informação, tem um filme, esse filme é muito difícil de achar, não se acha fácil para assistir, chama-se Revolver. E ele fala basicamente de ego, né? Esse filme fala basicamente da estrutura de ego. E eles usam muito uma analogia, o filme usa muito uma analogia do jogo de xadrez, né? Você quer ser bom no jogo, em qualquer coisa, você quer ser bom no xadrez, né? O que você tem que fazer? Jogar com quem é melhor que você. Né? E o xadrez tem uma dinâmica. O xadrez tem muito de iludir, você tem que iludir seu parceiro. Então uma das técnicas é, deixa o seu parceiro ir ganhando, deixa ele comendo as suas peças. Ele começa a achar que ele é bom e você é o ruim, você é o otário. Até o momento que ele desarma, né, ele perde, ele cria um excesso de confiança, que é do ego, é onde você dá o checkmate. Esse é o ego. Então o ego está sempre aprendendo. Então o que eu quero pôr aqui agora é assim, né? Você aprendeu uma nova informação agora, né? Do que eu estou falando aqui. Então o que seu ego faz agora? Nossa, então eu não posso parecer isso. Eu tenho que parecer outra coisa para que eu realmente me sinta espiritualizado ou dominando o meu ego. Mas não é. É só seu ego querendo você achar ou fazendo você parecer para todo mundo, nesse mundo espiritual que a gente está vivendo, nesse mundo de autoconhecimento, para falar para as pessoas, olha como a Tatiana é boa, olha como o Sérgio é bom. E essa é uma dinâmica que eu olho muito para mim, que é me dar conta o que aconteceria comigo se tudo isso acabasse. Essa é a pergunta. Se eu não fizer mais namastê, se eu não tiver mais o dinheiro que eu acho que eu deveria ter, se nada disso mais, o que sobra de mim? Isso é a essência. Se você chegar e ficar em paz com tudo isso aqui, aí você está olhando mais para a sua essência. É possível. No mundo desse hoje? No mundo reencarnado? Não. Então, porque eu falo assim, nós vamos chegar lá, né? Não. E até mesmo aqueles que chegaram lá, quanto de fato eles chegaram lá? Ou quanto de fato eles estão se forçando a falar que chegaram lá porque eles abriram mão. É praticar o desapego, né? Uma das características da espiritualidade ou dessa iluminação ou dessa essência é praticar o desapego. E não é eu me desapegar das coisas. A questão aqui é, se nada disso mais estiver na minha vida,
né? Se eu não tiver mais com tudo isso, eu não tenho mais o carro que eu tenho, não tenho mais o dinheiro que eu tenho, eu perdi, simplesmente eu abri mão disso aqui. Como é que eu me sinto? Ainda serei feliz. Ainda serei feliz, terei fé na vida. não ficarei me comparando, né? Nossa, me julgando, eu sou um bosta, não pode falar, né? Eu sou um bosta. Eu sou um porcaria, eu sou um bosta, fracassei na vida, não fiz. É só o meu ego gritando aqui, porque nesse momento eu estaria me vitimizando para ter a atenção do outro, que também é ego. Puta que pariu, então. Ó, ou seja, já era. Acabamos aqui, né? Evolução espiritual. Haja encarnação, meu Deus, para quem crê, mas para quem não crê, haja evolução. No fundo é só um processo de evolução. E o caminho sempre é, fique em paz. Fique em paz. Quando eu digo em paz, para de brigar. Não é brigar com o meu ego, não é ficar brigando. É aceitar. É aceitar. Aceitar que eu estou num processo de evolução, aceitar que, tá bom, não dou conta disso ainda não. Puta, tenho medo aqui ainda. Ok, faz parte, isso é um processo. Processo de autoconhecimento é um processo. E tem fim? Jamais. Não tem. Se você acredita em uma vida só, tá bom, quando você morrer, beleza, foi, aprendeu o que aprendeu. Se você pensa acredita em outras vidas, você vai voltar em outras vidas para aprender mais sobre você e sigamos a história. Então, não é nessa vida que você vai resolver, não é nessa vida que você vai encontrar essa tal iluminação, essa essência. Mas, de novo, né, Eduardo Galeano fala uma coisa, essa ideia, né, a utopia é o norte. É o norte, né? Ele falou assim, não é um lugar que eu vou chegar, mas eu sei para onde eu tenho que ir. Eu sei o caminho, não o caminho, eu sei que é lá, mas não vou chegar. Né? Então isso é utopia, mas ele serve de norte. Então a utopia da essência, para mim, é uma utopia. Então as pessoas falam assim, eu já me encontrei, eu já me iluminei. Eu falo assim, ok, quer acreditar nisso, acredita, vai. Mas não. Nossa, gente do céu, tá todo mundo nessa luta. Vamos para o terceiro bloco, tá? A gente já volta. Ô Sérgio, qual é a diferença de pessoa egoísta e egóica?
Peraí, qual a diferença entre pessoa egoísta e egóica? No fundo, o egoísmo faz parte de uma estruturação do meu ego, né? O egoísmo. A vaidade é uma estrutura do ego. A gula é uma estrutura de ego. Ou seja, é que a gente pegou duas palavras muito próximas aí, o egoísta com ego, né? Com uma pessoa egóica, mas o egoísta é só uma função, é só um comportamento de alguém egóico, né? O egoísta, aquele que é tudo para si, aquele que domina, aquele que prende, aquele que trava tudo, que é só o medo de perder, o medo de não ter, o medo de dividir, é só medo. De novo, sempre tudo é medo, Tiana. Desde a primeira vez que eu vim aqui, eu falava assim, tudo é medo. A gente acha que é amor, eu falo, apenas duas energias movem o mundo, ou é medo ou é amor. Eu falo, esquece o amor. O amor que eu quero trazer, ele não move o mundo. O que a gente fala de amor são apenas demonstrações de afeto que eu chamo de amor, mas que está muito baseado em medo, porque é uma troca por trás, né? Um exemplo disso se você fala, né, para o seu namorado, para o seu marido, você fala assim, eu te amo, o que você espera que ele fale para você? Que me ama também. E se ele não falar nada? Eu vou ficar bravo. Então, é só ego. É ego. Por quê? Tem medo. Então, ou eu falar o eu te amo, perfeito, né? Eu só estou esperando que ele valide o quanto ele me ama. Ou seja, quanto tem de amor nisso? Verdade. Nada, só tem medo. Né? Dia dos namorados, né? Dia das mulheres, dia não sei o quê. Você dá um presente e espera o quê? Tá bom, não é no dia dos pais, você vai lá e dá um presente pro papai, né? Não pro seu pai, mas pro seu marido, ou dia dos namorados, você dá um presente. E você espera que venha um presente igual, no mesmo valor, né? Da mesma forma. Aí você pega, nossa, dá um relógio caríssimo. E ele vai lá e dá uma rosa para você. Ok, a rosa é legal. Mas aí vem a comparação, o julgamento. Pô, eu dei isso, olha o que ele me deu. Olha o que ele me deu. Como se aquilo não fosse válido. É só ego, é só medo. Né? Porque ele fala, não, ele não me ama. Olha quanto que eu gastei no relógio, e ele me deu só uma rosa. Que ele pegou do jardim. Que ele pegou no jardim, né, da vizinha aqui, tô vendo lá, ó, nem pegou. Mas aí, e olha o que é louco, nem pegou. Mas aí, você vendo, no mínimo, né, aquele folgado, nem teve o trabalho de ir lá e comprar uma rosa. Ele pegou porque não veio embrulhadinho, não veio nada. Passou ali, esqueceu de mim, esqueceu nessa data. Como eu dei um relógio para ele, para não passar em branco, ele foi lá na vizinha, aí você falou, tá vendo, eu conto todo, não conta. Eu conto quantas rosas tem, essa rosa está faltando lá. Esse é só meu ego, a minha mente, construindo toda uma história de dor, para validar o quê? Aí vem a validação. O quanto ninguém me ama. E então, se ninguém me ama, o que eu preciso construir? Eu preciso construir uma máscara de ser a menina legal, a menina bacana. De um relógio caro, de fazer tudo para o outro, pelo outro, pra por conta da aprovação. Receber de volta. Jesus, a gente é doente, né? A gente tem que trabalhar isso. Não, a gente é doente. Essa é uma doença, doença que eu digo, não é? Você não precisa de... Algumas pessoas precisam de remédio, né? Mas é uma doença, essa é uma dor coletiva. Sim, é uma dor coletiva. Só que a gente não está olhando para isso, está olhando para outras coisas, assim, mas a gente... tem um termo. Consciente coletivo. Essa é uma dor coletiva, todo mundo vive. Então, se todo mundo vive essa dor, eu também preciso viver essa dor. Aquele que enxerga diferente, ele é visto como errado. Ele é louco. Ele é visto como insensível, ele é visto como outras coisas. E de repente ele só está enxergando coisas que ninguém está vendo. Então ele pode ser visto como alguém insensível, como alguém que não é empático. Né? E não é necessariamente isso, né? Mas eu falo, essa é uma dor coletiva e faz parte, né? E se você, tá bom, eu dei um presente, né, pro seu marido, você deu um relógio, um Rolex para ele, que você gastou os tubos, né? E ele não deu nada. Aí você conta para sua amiga, né, ou para alguns amigos, o que eles vão falar? Nossa, ele não te ama. Com certeza ele não te ama, ele não tá nem aí pra você, ele tá cagando pra você que tá pensando. É fato. Não, mas como essa é uma dor coletiva, né? Eu espero que o outro faça. Aí do outro lado, o outro dá uma roupa, puta, esqueci. Aí o ego começa a bater nele, e ele precisa fazer alguma coisa, né? Aí ele precisa fazer o que muitas vezes? Dar um presente maior que o seu, por quê? E essa é a dinâmica. Aí fica uma dinâmica de competição, né? E nós chamamos isso do quê? De amor. Que horror. Isso não é amor. Isso não é amor. Isso é só medo. Então, gente, medo é o que impera no mundo. Por medo a gente entra em guerra, por medo a gente bate, por medo a gente discute, por medo a gente briga. É medo.
Só que a gente fala assim, é por amor. Eu amo tanto essa mulher, eu amo tanto esse homem, que eu não posso perdê-la. Isso é apego, é medo. Ou seja, aonde está o amor? Perdido em algum lugar nesse tudo, porque o medo tomou conta. Então, ao meu ver, quem realmente vive na essência, sem o ego, é a criança. E ela aprende em algum momento que ela vai ter o apego, né? Ela aprende Depois assim. do 7, já era, ela aprende Um ali. pouco antes ela vai estruturando, né? Ela vai estruturando isso. A busca do prazer, por exemplo. Pega uma criança, né? Esse é um exemplo que eu sempre dou que aconteceu. Eu vi isso acontecer. Tem N casos disso aí. A criança, ela quer uma validação, ela quer se sentir amada. O cachorro, eu tenho um cachorro agora, tem um Yorkshire lá, o Yorkshire da minha casa. Ele vive à base de estímulos, de comidinha, de aceitação, né? Então, de aplausinho, é isso, id, prazer o tempo inteiro, tá? E é o que ele vive. Vamos pegar uma criança. Eu lembro de um fato assim, né? Uma vez uma amiga minha teve um filho era pequeno, tinha 2 anos, né? 3 anos talvez no máximo assim. Ele estava montando aquele torre de Hanoi, sabe o que é torre de Hanoi? Aquele de argolinha que você vai colocando, tem que colocar tudo certinho, né? Mas a torre de Hanoi você tem que ficar transferindo. Não, o dele era só colocar, era criança, era um espeto e colocar as argolinhas tudo certo. A gente estava conversando assim, aí ele começou a montar, foi montando e estava tudo certinho. Aí ele colocou o último. Quando ele colocou o último, todo mundo ficou olhando, né, para ele, e quando ele colocou o último, todo mundo, bateu palma para ele. A criança tomou um susto e olhou para todo mundo assim, do tipo, caraca, isso é bom. Aqui eu tenho validação de todo mundo. Ele não pensou, mas só uma estrutura interna, um sentimento muito bom que todo mundo aplaudiu, todo mundo bateu palma para ele. Aí minha amiga falou assim, eis que nasce mais um ser dependente de aprovação, de reconhecimento. E vai usar aquele brinquedinho ali o tempo todo para ter aprovação. Aí ele desmonta aquilo e faz de novo. E espera os outros aplaudirem. Aí faz de quando novo. não aplaude, ele se frustra. Aí ele se frustra. Eu sou bosta, sou um lixo. E aí com mais um ser humano complicado. Pronto, pode virar terapeuta já, Tatiana. É isso, essa é a dor. Essa é a dor. A mãe quis causar dor? Não. A criança só pegou uma ideia. A partir desse momento, ele virou uma criança necessitada de aprovação e ele se torna um adulto que necessita de aprovação, que é só medo. Sim. Porque ele acha que se ele não for bom naquilo, ninguém aprova. Né? Que loucura. E está pronta a ideia, está montada a estrutura. Claro que nós estamos falando de uma estrutura muito simples, sim, mas isso tem uma validação, eu vou validando isso. Eu vou validando e, quantos não você fala para o seu filho na vida? E cada um desses não, muitas vezes ele criou uma ideia de que, putz, eu não sou amado, né? Eu não sou querido, eu não sou bom o suficiente. Ele precisa sempre ficar validando. Está criada a estrutura de medo, e em cima disso de ego. Eu preciso ser o melhor. Eu preciso fazer o melhor. Esse final de semana eu estava dando uma palestra com um amigo meu, e ele falava de uma estrutura de dor dele. Eram 3 ou 4 palestrantes lá que estavam lá, né? E cada um contou uma história de uma história de superação. Então ele falava assim, quando eu tinha 12 anos, eu desloquei a minha perna, jogando bola, fui para o hospital e pela primeira vez eu vi meu pai chorando. E ali ele falou assim, naquele momento eu entendi assim, né? Meu pai está chorando por minha causa, eu não posso fazer meu pai chorar. Dor. O outro cara contando lá que na família dele, o pai dele, não sei o que o pai dele fazia, mas mudava sempre. Então cada vez que ele mudava, ele perdia a estrutura de amigos, né? Então o que eu falo? Ou eu me fechava por aquilo, ou eu faço o quê? Eu vou e me sociabilizo. Então o que ele faz hoje? Ele conecta pessoas, né? Porque ele aprendeu a se conectar. Sim. História de dor. O outro contava uma história que aos 15 anos, tem uma dor anterior, 15, mas ali é uma validação. Eles estavam fodidos de grana, não tinha grana, e um dia ele estava saindo para ir para a padaria, tinha um cara na porta, falou, você mora aqui? Moro, seu pai está aí? Tá. Eu estou tocando com o pai e ninguém atende, você pode entregar isso aqui para eles? Ele assinou um documento, era oficial de justiça, dando uma ordem de despejo. Ele entrou para dentro de casa, a mãe entrou em desespero, ele criou na mente dele, eu fodi minha casa. Eu estou colocando todo mundo em dificuldade financeira aqui dentro. Culpa dele? Não é, eu só criei uma ideia. Tem 15 anos já. Não, tem uma ideia anterior, já existe para mim, existe uma ideia anterior de dor, aos 15 anos é a validação. Eu sou um bosta. É a validação, né? Eu estou cagando a vida de todo mundo aqui, eu estou fudendo a vida de alguém, e o que eu preciso fazer a partir de então? Provar para o mundo que eu não sou esse bosta, provar para o mundo que eu não estou cagando, então eu preciso compensar. É o que nós estamos fazendo o tempo inteiro. E a gente fica na roda de samsara a vida inteira. Até que em algum momento eu me dou conta que eu estou numa roda de samsara, que eu estou fudendo, que eu estou nessa busca incessante, que não está trazendo paz nem para mim nem para os outros. Jesus, isso é muito sério.
Não, ele é sério. Isso é muito sério, E né? qual é o caminho, então? É quando eu começo a olhar para mim e falar, porra, tem um ego gritando aqui dentro. Né? Então não é abre mão, joga fora o ego, porque a gente não vai conseguir fazer isso. Né? E a ideia então é só, aceita. Aceita que tem um passado de dor, aceita que tem um caminho, aceita que tem uma sombra. Eu falo muito disso assim, que é, quando eu começo a olhar para a minha sombra, isso já é o caminho da luz. Porque não existe sombra, aqui Sem tem a uma luz. sombra, sem a luz. Aqui, ó, exatamente. Não existe sombra sem a luz. Se eu começo a enxergar a sombra, é porque a luz já tá aparente, já está vindo. Né? Porque até então era só escuridão. Isso para mim já é o despertar. Então eu começo a olhar para as minhas sombras e começar a entender que eu não preciso mais fugir dela. Até porque é graças à fuga das minhas sombras, meu ego vai construir uma história para que eu me prepare para o meu melhor. O que te torna melhor é só seu ego. O que te torna melhor é sua sombra. Verdade. Faz sentido o que eu estou falando? Não. Ou seja, para não ser ninguém, eu vou me tornar alguém. Mas até quando eu vou caminhar na vida olhando para o meu passado? Né? Olhando ou fugindo daquilo que eu não quero? Quando eu começo a olhar, quando eu começo a despertar para a estrutura de ego, sombra, talvez eu possa fazer uma escolha agora, que é apenas caminhar olhando para frente. Olhando para aquilo que eu quero, ou apenas viver a minha vida. Porque quando eu realmente abrir mão dos meus medos, nem o querer mais vai fazer sentido. Verdade. A cara desse ponto de verdade. Né? Você tá falando, você tá me provocando o tempo todo. Eu tô aqui pensando e desconstrói e constrói. Nossa, fascinante. Nós vamos ter que ir pro nosso último bloco, tá bom? Vou ter que te chamar de novo pra gente fazer outros temas. Tá legal, né, gente? A gente já volta. Tá, vamos lá. Entendemos que o ego é necessário, que ele está a nosso serviço, que a gente deve usá-lo e não ele nos usar. Tá, e qual é o caminho como terapeuta agora que você dá, ou que você já trilhou, que viu algum resultado pra gente fazer e entender? Porque tem muita gente que tá no ego e nem nesse caminho de pôr luz tá, nem quer, nem entende que tá. Vamos entender que nós dois, você é terapeuta e eu estou entrando nesse caminho agora com as barras de Axis e com a minha própria terapeuta, minha própria terapia há anos que eu faço, entendendo que eu estou me autoconhecendo, então eu estou pondo luz na minha sombra, então eu estou no caminho. E quem nem entendeu esse caminho, qual é a ferramenta para identificar que ela está só no ego? Eu não tenho esse caminho assim, para quem não está no caminho. Hoje de manhã eu tive uma conversa com uma cliente minha que ela está assim, ela está na dor, ela está na dor, ela está na dor. E eu falei para ela, eu não sou bom para lidar com a estrutura que você tem. Por quê? Você está na dor, mas você não quer se olhar. Ainda tem alguém que é culpado. E o pior dela, assim, ninguém é culpado. Ela não olha para alguém que seja culpado da dor dela. É como se ela se responsabilizasse por aquilo, eu não sei bem dizer assim, mas eu falei para ela hoje de manhã assim, falei, você precisa começar a olhar de fato o que você pensa, porque assim, socialmente é difícil, é ruim falar que eu não amo meu pai e minha mãe. Então não, eu tenho que amar papai e mamãe. Papai e mamãe tem que ser, mas caralho, tem um lado de dor aí,
né? Enquanto eu não olho de verdade o sentimento que eu tenho para meu pai, para minha mãe, ou para minha estrutura familiar, ou para minha vida, eu não consigo, não tem um ponto, sabe, o fio aquele novelinho de lã que está todo embaralhado. Bom, para desatar isso eu preciso encontrar um ponto de partida. Qual é o ponto de partida? Eu tenho que ter um ponto de dor, né? Então, tem pessoas que estão vivendo as máscaras de uma forma tão intensa que nem vão, que legal, Sérgio, nossa, faz muito sentido o que ele está falando. Nossa, eu entendi. Mas ele não se encaixa, não se coloca ali. Não é a hora. Então, falou, continua vivendo a vida, vai. Mas eu queria evitar a dor. Eu falei, cara, não adianta. Não vai, então, vive a vida. Você não está nem no ponto de se observar, nem no ponto de se olhar. Então, não tem receita. É quando a pessoa passava por uma situação e ela mesma falou, opa, preciso... Tem uma frase assim, se não for pelo amor, será pela dor, já ouviu isso? Eu falo assim, esquece a primeira parte. Ninguém muda pelo amor. Eu já ouvi isso. Ninguém muda. Vou mudar pelo amor, por quê? Mas tá tudo lindo, mas tá tudo certo, por que eu vou mudar? Você tem que mudar, não eu. Isso já é uma estrutura egóica. Você tem que mudar e não eu. Isso é uma estrutura egóica. Quando que eu vou olhar para mim? Quando eu começar a doer muito aqui dentro, quando o incômodo for muito grande, quando a vida travar, quando a vida parar. E ainda tem uma frase bíblica que diz assim, a soberba é o princípio da ruína. O meu ego me tira de um lugar, né, o meu ego, por medo, ele fugindo do medo, ele me cria uma estrutura de proteção, aí eu me torno tão egóico que nesse lado egóico que eu estou vivendo, e vamos deixar claro, a gente sempre olha para o egóico como arrogante e prepotente, mas eu sempre gosto de trazer que a vítima também é um ser humano egóico, né? Não um ser humano, a vítima também é um ser egóico. Por quê? Porque ele busca uma atenção. E aquela frase dolorosa, mas é verdade, não existe algoz sem vítima. É simbiótico, né? Para existir um algoz precisa de uma vítima, né? E vice-versa, ou seja, a vítima está sempre procurando o algoz para eu ser vítima. Um atrai o outro. Né? Até para mostrar para o mundo que, olha como eu sou infeliz, coitadinho. É egóico também. Então, é o meu próprio ego que vai construir uma estrutura para que eu vá para o fundo do poço. Então, o arrogante, o prepotente, ele vai em algum momento para o fundo do poço. Tá? Então, é o meu próprio ego que cria a minha armadilha para que eu possa me enxergar. A arrogância é o princípio da soberba, a soberba é o princípio da queda, da ruína. Então, é minha arrogância que vai me levar para cá. E talvez seja nesse lugar que eu vá me enxergar. Antes disso, é possível? Comecei a olhar para os meus incômodos. Eu falo, ninguém vai para terapia quando está tudo bem. Doutor, não tinha nada a fazer em casa, eu vim para terapia. Quando as pessoas vão para o processo terapêutico, é um processo de dor. Já tem algum lugar ali. E por que eu não quero olhar para mim? Porque dói. O ego sabe disso. Você está no processo terapêutico? Vou mexer na zona de conforto. Vou mexer naquilo as certezas que eu sempre tive, então não quero mexer. Então a pergunta é, o que fazer para quem está nessa jornada? Se você está na jornada de se olhar, começa a observar de fato o que te incomoda. Porque é muito fácil observar, quando o João faz alguma coisa, quando o fulano faz alguma coisa, quando o João em relação a você, quando você faz alguma coisa, né? Não, mas o que você está fazendo tal. É fácil apontar para os outros. Volta para casa. Por que o que você faz me incomoda? Porque reverbera, não é? Se eu vejo um defeito em você, é o meu. Que eu tenho, não é? O meu. É só meu. O que me incomoda em você é meu, porque eu não consigo concordar com o que você faz, porque tem uma estrutura aqui dentro que diz que isso é errado. Mas enquanto eu não olho para isso, é o ponto que você está errada. Verdade. Então, eu vou me conhecer quando eu me olho. Prembaba fala uma coisa, Prembaba tem uma frase assim, relacionamentos é a universidade da vida. Talvez o português esteja errado aqui, não é noção, que eu nunca sei qual é, mas quando eu me relaciono, eu tenho uma oportunidade de aprender sobre mim. Sim. Mas o que eu faço? Eu fico julgando o outro, fulano. Olha lá, veio pra academia sem com maquiagem, mas pra quê? Por quem que ela quer provar? Por que ela quer mostrar? Fulano, olha lá, por que tá com esse bíceps desse tamanho? Né? Porque eu tô julgando o tempo inteiro. A roupa da outra, olha o que ele tá fazendo. Nossa, pessoas ficam rindo, né? Tem a barba, né? O japonês tem essa barba ridícula. Tô julgando o outro, isso é só meu ego. O que tem meu nessa história? Então, volta pra casa e começa a me olhar. Se eu não estou nem aí para isso, não está me incomodando, então continua vivendo a sua vida, porque não tem o que fazer. Você está tentando consertar a porta quando a porta está ok com ela. Ou nesse momento ela está ok, então não adianta. Você não está enxergando. Eu entendo que quando a gente chega no ponto da maturidade, ali, entre 40, a gente começa a despertar para algumas coisas, é isso mesmo? Aí eu entendo que o ego vai cair. Não sei se o ego vai caindo, mas assim...
talvez a maturidade nos ensinou a equilibrar os dois, talvez? Não necessariamente assim. Talvez eu diria assim que algumas pessoas, sabe aquilo que você já ouviu falar também assim, a maturidade dos mais experientes? Eu chego numa idade que eu paro de brigar com algumas coisas, por algum motivo, eu falo assim, ó, puta, fui, tentei, e não deu certo e eu parei de brigar. Isso talvez seja um pouco de desapego, né, do tipo, quer saber, eu vou fazer da minha vida valer a pena o resto que me sobra. Pessoas que passam por um estado de doença muito grande, grave, quase morreram, uma sensação de, não quase morte, mas puta, quase perdi a vida, perdi aquilo que é mais importante, e elas voltam diferentes, assim, falei, nossa, a vida não é para ser dessa forma, então dá um clique, né? Mas nem todo mundo vai passar por essa experiência. Então, mas o que eu vejo muito é 40 anos é uma idade muito sincrônica, assim, né? A Cabala fala em ciclos de 7, a antroposofia fala em ciclos de 7, a astrologia fala em ciclos de 7 anos. E o que são esses ciclos de 7, né? Então, por volta dos 40 anos, eu estou no 6º ciclo, fechando o 6º, abrindo o 7º ciclo. 42, né? Então, que é a hora da verdade, para mim essa é a hora da verdade. Do tipo, dentro do espiritismo, eu lembro que uma vez uma menina falou assim, que a gente vive, em algum momento a gente faz um rompimento, né? Eu rompo do reino, eu rompo de Deus, eu abro mão de Deus e vou viver minha vida mundana, a minha vida de provar, a minha vida de conquistar, e ok, é importante isso. E ela falou assim, em algum momento eu vou fazer o retorno ao reino, né? E o que eu falei, o que eu volto para casa, né? É esse voltar para casa. O que eu chamo de voltar para casa é eu começar a me olhar, né? O retorno ao reino é, puta, eu vou começar a olhar. E em que idade ele acontece? Por volta dos 40 anos. Que aí é encontrar quem sou eu de verdade. Quem sou eu, né? Quem sou eu sem ter que provar nada para ninguém? Quem sou eu vivendo as minhas verdades, as minhas coisas? O que eu fiz a minha vida inteira foi me comparar. Esse quem sou eu são nossos valores, nosso comportamento. Ah, a gente vai precisar de outra conversa dessa, assim, né? Nós vamos trazer você de novo. Porque assim, eu vou fuder no finalzinho assim, né? Foi legalzinho, eu vou fuder. São nossos valores, e sim, tá bom, são nossos valores. Mas só pra gente entender assim. Você tem valores? Fala um valor seu importante. Justiça. Justiça. Por que justiça é importante para você? Porque eu vejo que beneficia a maioria. Ou as pessoas envolvidas naquele sistema. O que acontece quando não tem? O que acontece quando não tem justiça? O que acontece quando não tem justiça? Eu acho que a maldade impera ali. Você quer que a maldade impere? Se eu quero o quê? A maldade impere? Eu não. Bom, eu não sou seu terapeuta, mas só uma pergunta de terapeuta, tá bom? Em que momento que não foram justos com você? Ixi, vários. Ponto. Então, o valor justiça está baseado em quê? Na minha frustração, na minha experiência. Ou seja, por trás de justiça está o quê? Medo ou amor? Medo. Então, ser injustiçada de novo. De novo, olha que por trás de todos os valores que a gente carrega, só tem medo de novo. Verdade. Né? No mundo só de amor, valores é importante? No mundo, imagina que entre nós três, o João não está aqui, né? Eu não posso dizer que ele está aqui. Entre as pessoas que você convive, só tem amor, só existe amor, não existe mais nada. Falar de valor é importante, tem sentido? Falar de justiça no mundo só de amor? Não tem sentido. Tem amor, tem justiça. Tem tudo, está tudo certo. Então, no mundo de medo, ter valores é importante. Não quero pôr que valor não é importante. Mas o valor não faz parte da essência, porque no dia que você entender a essência, valores não tem importância nenhuma. Porque a criança, ela é na essência, mas ela, assim, se ela quer aquele brinquedo, ela vai catar o brinquedo de você e não vai devolver, ela vai ter um ato egoísta, mas ela está na essência dela. E não faz sentido. É isso aí. Isso então, ok, que a gente aprende, é um egoísmo, a criança vai pegar, né? E a outra vai ficar brava porque ela está perdendo algo. Ali eu já estou aprendendo algumas coisas, já tem uma dinâmica de um aprendizado do que é meu, do que é seu. Que aí já tem um id. É cachorro. Se você vai lá e pega o osso do cachorro, o que o outro cachorro vai fazer? Você é humano, o seu cachorro está comendo, você não é o dono dele, tá bom? Aí você vai lá e pega o osso que ele está roendo, possivelmente ele vai para cima de você. Instinto, sobrevivência. Se você tira o que é meu, eu vou morrer. Eu vou morrer. Então, eu preciso manter o que é meu. Instinto, id. E id mata. O instinto primitivo mata. Né? Qual é o grande desafio da nossa vida, então, né? Se a gente puder filosofar aqui. Qual é o grande objetivo da vida?
O grande objetivo da vida, o grande desafio nosso, talvez seja aprender a amar com consciência. Eu amo com consciência. Mas aí eu vou para outro lugar. O que é a consciência, né? Então, o cachorro ele ama. Então, as pessoas falam assim: quanto mais conheço os humanos, mais amo os meus animais. O animal ama. Não é por consciência, é só instinto. Ele ama você porque você dá comida para ele. Porque você brinca com ele. Porque você leva ele para passear, para fazer xixi e cocô. É por isso que ele te ama. Isso a gente aprendeu a fazer em algum momento, e a gente aprendeu a ter medo, e a gente desenvolveu uma ideia de amor baseado no medo. Qual o grande desafio do ser humano? Por isso nós temos consciência. O desafio nosso é maior. É eu aprender a amar com consciência. Qual consciência? Apesar de você não me amar, apesar de você me machucar, eu te amo. Apesar de você ter comportamentos inadequados, né, perante a minha crença, meus valores e tudo mais, eu te amo. Isso é amar com consciência. Isso para mim é o grande desafio do ser humano. É eu aprender a amar, não como os animais, que é total inconsciente, mas com consciência. E amar. Os pais têm esse amor? Isso é uma terceira conversa, né? Porque pai ama, mãe ama sem ego, não é? Independente do que o filho faça, o ego não tá ali, não é? Você tem filhos? Eu tô te perguntando. Eu tenho 2. É assim? Independe do que eles façam? É um amor incondicional, né? Se eles fizessem algum mal, eu não vou continuar. Eu vou ser cancelado nessa porra aqui. Não, você vai ser chamado nessa porra aqui pra cantar de novo. O pai não vive, a gente não vive esse amor incondicional. Se fosse um amor incondicional, você amaria o seu filho independente do que ele se tornasse na vida. Não, você quer que seu filho seja alguém na vida. E não se ele não for, não vou continuar amando mesmo assim? Mais ou menos. Se no dia das mães ele não vem falar pra você: olha, mãe, feliz dia das mães, como é que eu me sinto? É o ego. É só o ego. É só o ego. Se você não. Eu lembro uma vez uma professora, eu estava falando disso, assim, falei: esqueça a ideia de que amor de pai e mãe é amor incondicional. Né? Aí ela falou assim: o que você está falando então é que no fundo eu só quero que meu filho seja bom para que eu não seja mal vista pela sociedade? Eu falei: mais ou menos isso. Ela falou assim: é exatamente isso que acontece, porque meu filho estuda na escola onde eu dou aula. Ela falou: se o meu filho não vai bem com aquela professora, eu tenho vergonha de entrar no mesmo elevador que ela. Porque o meu filho, por ser filha de professor, ele tem que ir bem, porque senão eu tenho medo do julgamento da outra professora. No fundo Não é nem por conta do meu filho que não está indo bem, é eu vou ser julgada. Jesus, nossa, então realmente, quem que a ama de verdade? Ninguém. Então? Nossa, agora eu fui muito enfática, né? Nós vamos ter que vir um outro episódio para falar sobre o que é o amor. Vocês querem? Alguém está me validando na coxinha ali, alguém está me validando. Não, a gente não vive esse amor verdadeiro. O que faz é só o ego. Eu quero ser visto como um bom pai, eu quero ser visto como uma boa mãe. E eu quero ser visto como um bom filho também. É só medo. Bom, ok. Nesse sentido, o medo é bom, porque ele põe um equilíbrio nessa história. Ele me move, ele põe um equilíbrio nessa história toda. Mas é só medo, então eu sou refém disso aqui. Eu sou refém, a gente é refém de uma estrutura mental que a gente criou. A gente é refém desse medo o tempo inteiro, desse medo coletivo. Graças ao medo coletivo, tá bom, a gente vive socialmente, a gente convive aqui. Se não fosse isso, talvez a gente estivesse matando, talvez qualquer outra coisa. É possível, né? Nossa, então vamos lá, vou ter que finalizar. Aí você falou que a consciência. Quem é que hoje existe algum exemplo de situações ou de pessoas que você enxerga que estão bem próximos da consciência? Eu diria que algumas pessoas têm mais consciência. E é só um dizer muito meu aqui de fora, aqui, tá bom? Eu não posso afirmar, né? Não posso garantir isso. Mas eu acho assim, Dalai Lama, para mim, eu acho um cara que vive com mais consciência. O Papa esse Papa que está aí, eu acho que ele tem um pouco mais de consciência do papel dele, do que ele está fazendo. Ele tem uma humildade, que também pode ser só ego, tá bom? Não estou falando que não seja, mas ele demonstra uma empatia, ele demonstra um amor verdadeiro, não importa de onde venha. Então me dá uma ideia que ele vive um pouco mais dessa consciência de um amor mais pleno e verdadeiro, né? As outras pessoas que eu vejo falando que vivem esse pleno amor, pleno e verdadeiro, aí o meu ego diz assim: esquece isso, vai. Você não vive isso, não. Talvez em 3 perguntas eu desmonte essa teoria. Eu vivo isso. E é ego. Né? E aí nessa hora eu falo assim:
mas por que você está falando isso? Aí eu falo, é só meu ego. Eu falei, então aquiete-se. Que também, e olha, eu estou falando de mim, né? Estou falando assim, e que também pode ser meu ego. Uma coisa que eu aprendi muito com a história da espiritualidade foi, eu fico quieto, eu me calo. Porque antes o meu ego falava, não, mas não é isso, não. Aqui eu falo pra caramba, né? Mas por que você está me dando oportunidade? A gente está numa conversa, mas de falar sobre a sua vida, de interferir no processo, de querer consertar você, isso foi meu ego. Eu tenho o ego do curador. Eu sou sagitariano, você já trouxe pessoas aqui que falam sobre astrologia. Eu tenho o ego do curador. Ao mesmo tempo, né, a grande dinâmica do sagitariano, né, é essa arrogância de que ele não precisa de ajuda, porque eu sou imortal. Né, na ideia do arquétipo do sagitariano, ele é imortal. Né? Só que ele foi flechado por uma flecha venenosa, ele não morre, mas a ferida dele não se cura, porque ele não se olha. Opa, isso sou eu. Então eu tive que aprender a olhar para mim, para me curar, né? Então a dinâmica do curador está aqui o tempo inteiro. Então sempre fui, não, mas vamos olhar, veja bem, vamos fazer assim. Eu aprendi só a me aquietar, que também pode ser uma estrutura egóica, tá bom? Também. Não ter que ficar interferindo na sua vida de perguntar. Então, quando algumas vezes, o que você acha disso? Aí muitas vezes eu pergunto, você quer realmente saber? Mesmo? Fica sério? Ou então uma outra pergunta é, com quem você quer conversar? Com o terapeuta ou com o Sérgio? Uma amiga minha uma vez falou assim, melhor você ficar quieto, né? Eu falei, então vamos tomar café. Eu fico em paz com isso. Porque eu preciso falar, isso é só amizade egóica. Que também não quero pôr aqui, não que esse lado de espiritualizado que não pergunta, não seja meu ego. Sim. Mas eu fico mais em paz aqui. Eu não levo embora. Isso não vai para minha casa. Processo de dor, puta, que eu devia ter falado, que eu não devia ter falado. Não devia ter feito. Ai, que legal. A gente está com o tempo super estourado. Eu ficaria aqui com você, Sérgio, só falando. Só ouvindo, só falando, né? Isso parece ser bom, né? Nossa, ficaríamos aqui horas. Isso parece ser bom. Eu gosto. Você sabe que as pessoas gostam de você, né? Olha o ego lá, profissional. É gostoso sentir esse tipo de... É o lance do equilíbrio mesmo, né? Não deixar ele dominar, entender que ele está a nosso favor. Exatamente. Que de alguma forma ele é benéfico. Volta pra falar de amor, então, outras vezes. Vamos fazer uma temporada só com você? Temporada Sérgio Kiyoshi. Cada episódio é um show de bola. Eu vou ter que finalizar. Gratidão por estar aqui. Eu amei. Gratidão sempre por abrir esse espaço, né, para falar disso. Eu acho que... Deixa um recado, então, para quem está te assistindo aí. Eu acho que o recado é bem isso. Assim, se tem um lugar no mundo, uma coisa que eu vim fazer, e o mundo me preparou para isso, foi ajudar as pessoas a se enxergarem, ajudar as pessoas a se olharem, né? Então, acho que a vida me preparou para isso, né? A vida me preparou com todas as vidas, tudo que eu vivi. Então, se eu pudesse deixar um recado assim, olhem-se mais, né? Pare um tempo para se perceber mais. Em vez de você ficar apontando para fora, né, jogando para fora toda a sua dor, por que dói aí dentro? A cura sempre está aqui dentro. E uma outra coisa que eu tenho falado bastante ultimamente, que você não acredita nisso, mas você nasceu pronto. Eu nasci pronto, você nasceu pronto, o João nasceu pronto, o mundo nasceu pronto para dar o seu melhor. O problema é que a gente fica tentando encontrar isso fora. Não, volta para casa. Começa a olhar aqui. Quando você se descobrir de verdade, você vai aprender a ser você. Eu falo muito assim, o mundo não precisa de outras pessoas. O mundo não precisa de mais Sérgio, o mundo não precisa de mais Tatiana, não precisa de mais pessoas iguais a nós. Você tem seu talento, eu tenho meu talento. O mundo precisa que você desenvolva o seu talento, porque é o seu talento que vai contribuir para o mundo. E que então, a gente saiba viver em harmonia com o e é só isso. Diferente, né? Não queira buscar modelos no mundo, encontre o seu lugar no mundo, é isso que importa. Então, e como é que a gente faz isso? Se observando, se olhando, se percebendo, observando as dores, as sombras. Isso é caminho, observa o que incomoda, esse é o caminho sempre, é isso. No mais, muita gratidão. Que lindo, adorei. Por novamente me receber aqui. Ai, vai vir mais, viu? Vai vir mais. Olha, você que quer aí um terapeuta, uma sugestão, vai aparecer aqui as redes sociais. Tem o curso, tem o Namastê 2, né, que fala só sobre ego, né? Tem o 3 agora, que vai fazer agora no final do mês, agora de maio, é só medo. Mas tem uma sequência, né? Tem que fazer 1, 2 ou 3, mas eu vou falar só de medo. Ai, que legal. Tem muita coisa aí. Espero vocês no próximo sábado às 11 da noite. Coloque aqui seus comentários, o que você achou dessa entrevista e dicas. Estamos aceitando, tá bom? Um beijo. Tchau. Até mais. Namastê.